안녕하세요. Bem-vindos a essa aula. Vamos falar nela como dizer e em coreano. E, né? A gente tem várias formas em coreano de se falar e, apesar que no português é simplesmente e, né? Para várias situações. Por que tem tantas formas assim no coreano? Vamos ver então. A gente tem 4 formas aqui, né? Nessa aula eu vou explicar essas 4 formas. A gente tem primeiro 하고, depois pode ser 랑 ou 이랑, depois pode ser wa ou 과, e por último pode ser 고. Eu posso usar qualquer uma delas, 선생님? Não, a gente vai explicar. Eu vou explicar quando é que a gente usa uma, quando é que a gente usa outra. Na maioria das vezes, essas 1, 2, 3 podem ser intercambiáveis, mas a 4 não, ela é específica, tá bom? Vou explicar uma de cada vez. Começando aqui, a gente tem então a 하고. Vamos ver como é que a gente pode usar esse 하고 respondendo essas duas perguntinhas aqui. Então, a gente tem aqui, que frutas você gosta? Ou, que bebidas você gosta? Nesse caso, o que a gente responde? Eu gosto de morango e maçã. Então, morango e maçã. O que a gente está juntando aqui? 2 elementos, né? 2 substantivos, 2 nomes, né? Bebidas também. Eu posso falar que eu gosto de café e Coca-Cola. Então, café, Coca-Cola são 2 substantivos e a gente está juntando com e. Ok. Explicado isso, vamos ver aqui. A menininha aqui, ela está respondendo que ela gosta de manga e melão. Manga e melão são 2 frutas, 2 substantivos. Como é que a gente vai colocar esse 하고? Vamos ver aqui. mango 하고 멜론. mango 하고 멜론. Esse aqui é muito simples, né? O que aconteceu? Mango só pode ser manga, né? E melon é melão mesmo, né? Então, muito fácil o nome das frutas em coreano. Muitas delas são o nome parecido com o que a gente fala aqui. Né? Então, a única diferença aqui que a gente não conhecia, diferente assim, em relação ao português, seria o 하고, né? É justamente o que a gente está estudando. Então, 하고 é o e. E uma coisa importante, no português é tudo separadinho, né? Todas as palavras têm uma separação, um espaço entre elas. No caso do 하고 é uma partícula. Partículas, no coreano, elas não têm, assim, elas têm uma função bem específica em alguns casos. E nesse caso, 하고 significa e, né? Ela é uma adição. Mas, por ser partícula, ela vai estar sempre grudada na palavra anterior, tá? Partículas no coreano, elas são sempre grudadas, elas nunca vão vir sozinhas, tá? Elas sempre vão vir grudadinhas na palavra anterior. Então, se eu falar A e B, eu vou colocar A, 하고, B. O 하고 vai vir grudadinho no A, tá? Então, nesse caso, manga e melão, mango 하고 melon. Ok? Bem simples. Agora, ela está respondendo a pergunta da bebida, né? Água e chá verde. Então, água, 물 하고 녹차. 물하고 녹차. Então, 물 é água, né? 물. 하고 é o e. Vejam que está grudadinho aqui, né? Não tem espaço. 물하고 녹차. 물하고 녹차. 물하고 녹차. Bom, 녹차, chá verde, né? Esse chá é de chá mesmo, tá? Porque o chá veio, né? Do Oriente, da China. Então, chá é a palavra para chá. E nok vem do ideograma de verde, né? Então, 녹차 é chá verde. Green tea. Ok. Então, resumindo, a gente tem aqui, né? mango하고 멜론, 물하고 녹차. Né? Então, 2 elementos. Substantivo 1, 하고, substantivo 2. Simples. Então, o que acontece aqui? A gente está sempre juntando substantivos. Então, quer dizer que para verbos, adjetivos, não dá para usar 하고? Isso mesmo. 하고 é só para juntar substantivos. Tá bom? Vamos ver então aqui como é que ela responderia completo, né? Uma forma completa. Eu gosto de manga e melão. mango하고 멜론을 좋아해요. Então, o que a gente acrescentou aqui é o que está em cinza, né? Esse que indica o que é o objeto da minha frase, né? Que é o mango하고 멜론. tudo isso, né? 좋아해요. 좋아해요 é eu gosto. Bom?
E depois, 물하고 녹차를 좋아해요. Eu gosto de 물하고 녹차. Tá? Então, percebam que esse e o ele que é a partícula, né, que indica quem é o objeto do verbo. E no caso, tudo isso aqui é o objeto, é o 물하고 녹차. Então, esse ou ele só vai vir grudadinho no último elemento, tá? Porque tudo isso aqui, ó, 물하고 녹차, tudo isso é o objeto, né? Que é o que eu gosto. Mesma coisa com manga e melão. 2, vamos ver 랑 e 이랑. 랑, 이랑. 랑, 이랑 é basicamente a mesmíssima coisa do 하고. A única diferença é que ela é um pouquinho mais casual, é mais para língua falada. Então, 하고 também, logicamente, dá para você falar no dia a dia, na língua falada. Mas 랑, 이랑 é bem mais falado mesmo. Não se escreve tanto, é mais para fala. Claro que assim, escrevendo no KakaoTalk, né, nos WhatsApp da vida também pode. Mas é uma linguajar bem... Nossa, tô mal. Mas o Irã é um linguajar mais casual para a língua falada. Ok? Então vamos ver. 랑 e Irã. Por que tem 2, né? Vamos ver. A mesma resposta, ela vai dizer que ela gosta de manga e melão. Manga e melão, como que vai ficar? 망고랑 멜론. 망고랑 멜론. Tá? Então, 랑 se juntou direto a mango. Mango. 망고랑 멜론. Eu posso usar o 이랑 aqui? Não pode. Por quê? Vamos ver na próxima tela por quê. Nesse caso aqui a gente está usando porque a gente tem 물이랑 녹차. 물이랑 녹차. 물이랑 녹차. Vamos pensar, se eu tivesse colocado só 랑 sem i, a gente ia ler 물랑 녹차. 물랑 녹차. Aí vai misturar tudo, né? Por isso que a gente coloca o i, né? Só para facilitar o som da pronúncia, né? Tanto de 물, a gente conseguir ouvir o 물, e depois o 랑 também sozinho. Tudo bem que vai juntar, vai ficar 무리랑, 무리랑, mas a gente consegue escutar melhor o som de cada uma das palavrinhas, né? Tanto a palavra anterior, né? E o 랑, 무리랑, tá? 무리랑 녹차. Então, o que acontece? Quando tiver, então, consoante, a gente vai juntar com 이랑. Quando não tiver, quando for só sem terminar em vogal, mango, a gente bota direto 랑. Tá? 망고랑 e não 망고이랑, não precisa desse i. E no caso de 물, né? 물 tem 받침, então 이랑, 물이랑. Tá bom? Então, resumindo aqui, temos 망고랑 멜론, 물이랑 녹차. Então, o que acontece? Se o substantivo anterior ao 랑, né, ou 이랑, ele for terminado em vogal, como no caso de mango, o, terminando em o, a gente junta só com 랑. Tá? E depois o outro substantivo. No caso, se o substantivo termina em consoante, a gente coloca 이랑, né? No caso, 물이랑, aqui, né? Se fosse, por exemplo, 멜론, 멜론이랑 망고, né? Se fosse ao contrário, em vez de começar com mango, começar com 멜론. 멜론이랑 망고, tá? Ou se fosse 녹차, aí é 녹차랑 물. Ok, fácil essa, né? Então, 망고랑 멜론을 좋아해요. Eu gosto de 망고랑 멜론. E 물이랑 녹차를 좋아해요. 물이랑 녹차를 좋아해요. Ok. Agora a gente tem o 3. O que será? Isso aqui também é só para substantivos? Lembra que eu falei que 1, 2, 3, né? O 1, 2 e 3 são intercambiáveis, de certa maneira? Esse wa e qua também, né, usa para juntar como substantivos, porém ele tem uma característica um pouco mais específica do que o 랑 e o 하고. Esse aqui é mais usado em língua escrita, tá? É mais para língua escrita, então pode ser usado mais um ambiente mais formal. E tem uma outra característica que ela causa uma relação entre os dois elementos um pouco mais intrínseca do que só falar, banana e maçã, cachorro e gato, e coelho. Não, ele causa
ele liga melhor esses dois elementos. Vou mostrar por quê. Como que é essa ligação. Por exemplo, a gente tem as duas perguntinhas da menina aqui. Que mistura de fruta você gosta? Ou que filme você gosta? O filme é uma pergunta genérica, só porque eu botei um filme que tem 2 nomes relacionados. Primeiro, né? Que mistura de fruta você gosta? Então, quando a gente pergunta que mistura de fruta, a gente não fala assim, eu gosto de maçã, banana, carambola. Tudo bem, você pode falar dessa maneira, mas a gente tá querendo. O que ela tá querendo saber é qual é a mistura. Então, o que combina? Então, é maçã com banana, né? E vamos ver então aqui, né? Melão e laranja. Que ela tá respondendo. Ela gosta da mistura de melão e laranja. Ou eu posso falar melão com laranja, né? Então, existe uma relação mais próxima desses dois elementos, que é melão e laranja, do que só falar assim, eu vou para São Paulo, para Jundiaí, para Vinhedo, então a gente tá juntando São Paulo, e Jundiaí, e Vinhedo, né? Só tá colocando uma coisa seguida da outra, né? Elementos seguidos de um outro. Nesse caso, não. Existe uma relação entre melão e laranja, que é a mistura dos dois, que é um suco bom, por exemplo, né? Então, melão e laranja, ou melão com laranja, a gente vai falar melon과 orange. melon과 orange. Então, aqui, a gente coloca esse qua para juntar esses dois elementos, melon e orange, que é laranja, para dar uma relação entre esses dois elementos, né? Então, aí a gente pode traduzir como com, né? Então, melão e laranja juntos, né? De uma certa forma. E a gente vai usar qua. Olha que interessante. Até então, a gente viu no ran e ran que quando termina com batin aqui, né? Quando tem uma consoante, logo em seguida vai vir um elemento, uma vogal, né? Então, era melon iran. Aqui vai ser melon qua. E no outro caso vai ser wa. Vejam aqui. Minho wa yasu, né? Então, a Bela e a Fera. A Bela e a Fera são dois elementos, ok? Né? Eles estão... Estou falando a Bela e a Fera. Mas não é simplesmente falar Bela, Fera, Pinóquio. Não, eu estou juntando a Bela e a Fera como um casal. Eles fazem sentido junto, eles estão relacionados de uma certa maneira, esses dois elementos, que é a Bela e a Fera. Tá? Então, seria como falar João e Maria. O que mais que tem esses? Bernardo e Bianca, não sei se vocês conhecem. A Dama e o Vagabundo, sabe? Essas coisas. Então, Chapolin e Chaves, sei lá. Então, são dois elementos que estão interligados de uma certa maneira, que não é simplesmente somando, tá? Então, por isso que a gente vai usar, nesse caso, wa ou qua. Vejam que aqui a gente está usando wa. Por quê? Aqui não tem batim, não tem consoante. Termina em vogal, termina em yo, né? Minyo wa yasu. Minyo wa yasu. Então, a regra aqui do wa e qua, ele é invertida em relação ao que vocês provavelmente já conhecem, né? De e nen, né? O nen vem sempre depois de vogal e vem depois de consoante. Ou i, ou ka, o ou r. Nesse caso vai ser o contrário. Vai ser qua e wa. Só para atrapalhar a nossa vida, tá? Mas vai ser ao contrário. Então, minyo wa yasu e não minyo kwa yasu. E melão e laranja, melon wa orange e não melon wa orange, tá? Que coisa, não? Só porque vocês já tinham acostumado com a ordem, né? Com a regrinha. Então, vamos ver aqui. Então, melon wa orange e minyo wa yasu. Tá? Minyo é Bela, né? Esqueci de falar. E yasu é a Fera. Então, o que eu acabei de falar, né? Substantivo terminado em consoante vai juntar direto com a outra consoante. Vai juntar com qua, tá? Só neste caso de wa e qua. E substantivo terminado em vogal vai juntar direto com a outra vogal, wa. Tá bom? Ok. Então, vamos responder aqui como é que a pessoa fala, que é eu gosto de melon
e orange juntos, né? A mistura deles. Então, melon과 orange를 좋아해요. Então, aqui percebam que não é simplesmente eu gosto de melão e laranja. É melão e laranja juntos, de uma certa forma, né? Então, a gente pode traduzir também como com, tá? Nesses casos. E minyoayasu, claro que aqui a gente não tá falando assim, a Bela é com a fera, né? Mas a Bela e a fera como um casal, né? Tem uma relação. Então, é muito comum também no coreano, quando a gente vai falar você e eu, ou eu e você, é muito comum falar 너와 나, né? Então, 너와 나. Tá? Então, se você fala 너와 나, tem uma relação entre vocês, né? Então, é algo mais ligado, né? Não é simplesmente falando eu, você, Mariazinha, Joãozinho, não, né? Eu e você, você e eu, né? Aquela coisa. Então, 너와 나. nó é você, né? Bem informalmente isso aqui, né? E 나 eu, né? Eu. Ok. 미녀와 야수를 좋아해요. 멜론과 오렌지를 좋아해요. E por último, temos go. Esse go não vai juntar substantivos. Agora sim a gente vai juntar verbos. Então, para juntar verbos ou adjetivos, né? Então, se a gente quiser falar, por exemplo, eu vou e volto. Não, isso não é tão bom. É assim, eu assisto e durmo. Vocês entenderam, né? É bonito e caro. Essas coisas, né? Então, esse e juntando verbos ou adjetivos, tá? E não nomes ou substantivos. Vamos ver aqui. Ela está perguntando, o que você faz no fim de semana? Ou, o que você acha de gatos? Então, quando a gente fala assim, o que você faz no fim de semana, a gente está exigindo uma resposta que exija verbos, né? Porque existe uma ação. O que você faz? Não fala assim, eu melão, eu abacaxi. Não faz sentido, né? A gente tem que falar um verbo. Eu estudo, eu trabalho. E o que você acha de gatos? Gatos melão. Não, a gente tem que falar gatos são espertos, são comilões, sei lá, né? Então, precisa de adjetivos. E aí, neste caso, a gente vai usar go, tá? Go. Que coisa, né? Podia ser tudo igual no português, né? Vamos ver, então. Ela respondeu, né? O que ela faz no fim de semana. Então, no fim de semana, ela vê filme e cozinha. Então, vejo filme e cozinho. Então, o que a gente vai juntar? O verbo ver, né? E cozinhar. Como que vai ficar? 영화를 보고 요리해요. 영화를 보고 요리해요. Então, 영화 é filme, né? Nossa, esse I ficou ótimo. Filme, 보고. Se a gente tem o co aqui, que é o E, né? A gente já sabe que isso aqui é o E. Esse po só pode vir do verbo vejo, né? Só pode ser o verbo, quer dizer, é isso que eu quis dizer. Eu falei, pode vir do verbo. Já dei a resposta. Po vem do verbo ver, que é podar. Tá? Podar. Esse tá é a parte que a gente não conjuga, ou seja, é aquele ar, ir, né? Tipo, amar, comer, partir. Então, é a parte que não conjuga. E a gente mantém só o po, que é a raiz do verbo, né? Po. Então, vai manter ele aqui, po, e junta com go, que é o e, né? A conjunção aditiva. Então, 영화를 보고, se eu falar só assistir filme, 영화를 보다, né? E aí, eu assisto o filme e 영화를 보고 요리해요. 요리 é culinária. E 하다 é o verbo fazer, né? Então, fazer culinária, ou seja, cozinhar, né? Cozinhar, 요리하다. Então, cozinhar, 요리하다, que conjugado no presente, né? No afirmativo, 요리해요, tá? 하다 vira 해요. Ok, então, 영화를 보고 요리해요. Essa é a forma da gente dizer eu assisto o filme, eu vejo o filme e cozinho. Eu não poderia dizer, por exemplo, 영화를 보다고 요리해요. Muito menos
영화를 보다랑 요리해요. Ou 하고 também não. Ou 와 também não pode. Então, nesse caso, como é um verbo, a gente tem que colocar 고, tá bom? 영화를 보고 요리해요. Vamos ver outro caso aqui. Eu como bastante e durmo. Melhor coisa, né? Então, comer, né? A gente vai juntar com e durmo. Então, como é que vai ficar? 많이 먹고 자요. 많이 먹고. 많이 é bastante, né? Em grande quantidade. Muito, né? 많이 먹고 자요. Então, 먹, a gente só pode deduzir que é o verbo comer, né? Só pode ser do comer. Se aqui na tela anterior a gente viu que 보고 vem do verbo 보다, né? E vira 보고, 먹고, para juntar e ficar 고, só pode ser 먹다. Né? Isso aí mesmo. Então, 먹다, a gente sabe, né? Que esse tá é a parte que a gente não conjuga. E 먹 é a raiz do verbo, né? 먹. Então, 먹고 자요. 자요 é o verbo dormir, conjugado, que é 자다. 자다, tá? Então, 자다 vira 자요. Eu durmo, 자요. 먹다 é 자요. 먹고 자요. Se vocês quiserem ver sobre verbos essenciais, tem um vídeo no canal do Coreano Online que eu mesma gravei, que talvez interessem vocês. Eu vou tentar deixar em algum lugar aqui na tela para vocês verificarem, tá? Então, lá eu falo sobre verbos essenciais e a conjugação deles, tá? Tanto no presente, passado e futuro. Bem interessante. Tá? Então, 많이 먹고 자요 é o que eu faço de fim de semana, ou o que a Tio-chan faz, né? Essa menina aqui. 많이 먹고 자요. Então, ou 먹고 많이 자요. Eu como e durmo bastante. 먹고 많이 자요. Ou 많이 먹고 많이 자요. Ok. E a resposta dela sobre gatos, o que ela acha? Ela acha que os gatos são fofos e inteligentes. Então, a gente está juntando dois adjetivos, ser fofo e ser inteligente. Tá? Como é que vai ficar? 고양이는 귀엽고 똑똑해요. 고양이는 귀엽고 똑똑해요. 고양이, talvez vocês saibam que é gato, né? Ou gatos em geral. 고양이는, esse 는 é uma partícula que está indicando que eu estou falando sobre gatos. Quanto a gatos, né? Gato é o tópico da minha oração. Estou falando sobre gatos. Então, 고양이는, o que tem eles? 귀엽고 똑똑해요. Ah, então vamos ver. A gente tem aqui 귀엽, juntando com co, né? Aí a gente forma esse é fofo e. Como é que fica, então, a forma não conjugada do verbo, desse verbo descritivo, né? Ser fofo, que a gente pode chamar de adjetivo. Se vira 귀엽고, quer dizer que é 귀엽다. Muito fácil, né? Com o verbo, com essa conjunção e do co, é muito fácil da gente saber qual que é a raiz do verbo, né? E também, o contrário, é muito fácil da gente colocar esse co, porque é só tirar o tá e botar o co, tá? É muito fácil. Então, 귀엽고 vem de 귀엽다, que é ser fofinho, ser bonitinho. Ah, 귀엽다. Então, 귀엽다 vira 귀엽고 똑똑해요. 똑똑해요. 똑똑해요, ser inteligente. A gente tá vendo que tem 해요. 해요 apareceu alguma vez ali, né? Na tela anterior, que ela fala aqui, cozinha, né? 요리해요. E é 요리하다. Portanto, 똑똑해요 só pode ser 똑똑하다, né? Ser inteligente, 똑똑하다. 똑똑하다. Tá? Então, ser inteligente, 똑똑하다. E aí, conjugado, 똑똑해요. 고양이는 귀엽고 똑똑해요. Essa é a resposta dela quanto aos gatos. O que você acha de gatos? Ah, gatos são fofos e inteligentes. Ok? Então, chegamos ao fim. Essas são as 4 formas de a gente falar e no coreano, tá? Claro que, assim, existem umas outras, eu acabei não falando, né? Tem 그리고, que seria importante até falar disso. Mas, na verdade, eu não falei do 그리고. Olha que interessante isso. Vou falar rapidamente. 그리고 tem essa aqui, né? 그리고 é quando a gente começa a falar de uma
assunto, de uma frase, e a gente vai falar e, né? Além disso, você falou assim, gatos são inteligentes e fofos. E, né? Ou além disso, tal. Então, posso falar 고양이는 귀엽고 똑똑해요. 그리고 너무 좋아해요. Eu gosto muito, né? 그리고, então, né? Eu tô adicionando uma ideia, alguma coisa que eu quero falar a mais, né? 그리고 pode ser traduzido também como além disso, tá? E uma coisa, além desse uso, o 그리고 pode ser usado desta forma aqui, ó. Vou voltar aqui, por exemplo. 망고랑 멜론을 좋아해요. Se eu quiser adicionar que eu gosto, além de manga e melão, eu gosto também de maçã. São 3 elementos. E aí o que eu posso fazer? Assim como no português, a gente não fala assim, manga e melão e maçã. A gente coloca vírgulas. Então, eu posso falar mango, vírgula, melon, 그리고 사과, que é a maçã, né? Então, eu posso usar desta forma deixa eu pegar o marcador aqui. Então, eu posso usar desta forma 그리고. Então, manga, melão e maçã, né? Igual no português. Então, mango, melon, 그리고 사과. 사과를 좋아해요, tá? Então, é dessa maneira que a gente pode usar o 그리고 junto com substantivos. Ou então, no início de uma frase, né? E além disso, tal, né? Eu posso falar 망고랑 멜론을 좋아해요. 그리고 사과도 좋아해요, né? Então, e gosto também de 사과. 사과도, né? Esse do é o também, tá bom? Então, esses são os usos de todas essas formas de falar e. Tinha esquecido do 그리고, né? Ele é muito importante. No caso, se você quiser falar de mais de uma atividade, né? Ou mais de um adjetivo, é só ir colocando coco. Nesse caso, não dá para usar o... não se usa muito 그리고, não. Só na língua falada, de repente, já falou, 그리고. Mas se você está juntando vários verbos ou adjetivos, vai colocando 먹고, 자고, 요리하고, 게임하고, etc. né? Tudo que você vai fazendo, etc. Vai juntando go. Ok, acho que é isso. 감사합니다. 봐주셔서 너무 감사합니다. Obrigado por terem assistido e a gente se vê no próximo vídeo. 안녕. Linguajar mais... Peraí.